dados sobre isso? Então, é possível dizer que a educação no Brasil é muito ruim de fato. Se a gente considerar, por exemplo, que seria uma comparação válida, uma comparação internacional, considerando o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, que é da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que na prática é um clube, a gente chamava no passado de Clube dos Países Ricos, mas no fundo é uma estrutura de plataformização econômica. Então, tudo aquilo que importa para a economia, em termos de políticas nacionais, eles plataformizam. Como a OTAN é para o mundo militar, a OCDE funciona para as questões econômicas, né? Ela nasce social-democrata, pautada numa construção de estado de bem-estar social e se torna um organismo depois neoliberal. Mas o PISA é um exame que ele é bem feito, não dá para dizer que ele é mal feito. E o Brasil, considerando os países equivalentes em termos de desenvolvimento, o Brasil está nas fileiras mais baixas. Então, nesse sentido, em cooperação internacional, a gente vai muito mal. Se a gente considerar os dados brasileiros em relação às metas que nós nos colocamos, também nós vamos mal em relação às avaliações internas, né? Ao IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Em relação à própria Constituição, o Brasil deveria já ter universalizado a educação dos 4 aos 17 anos. Eu participei da construção dessa emenda à Constituição, que é a 59 de 2009, e não universalizou. Nós temos o país do Paulo Freire, país do Anísio Teixeira, do Darcy Ribeiro, da Lélia Gonzalez, que são pessoas que se preocupavam com a questão da alfabetização, Florestan Fernandes. Então é uma questão que já está agendada desde a era Vargas, a universalização da alfabetização. Nós ainda temos cerca de 9 milhões de pessoas em situação de analfabetismo absoluto, 30 milhões em analfabetismo funcional. Ou seja, Caraca! É muita coisa, não ter capacidade de ler, interpretar e fazer as 4 operações básicas da matemática, né? Então é um número muito alto, são números muito altos. E aí você vai chegar à conclusão de que o Brasil está muito mal. Então essa é a fotografia. Se você for analisar o filme, desde meados do século passado, em que o Brasil tinha mais de 50% da população em situação de analfabetismo, considerando o que nós somos hoje, a gente teve saltos educacionais que são relevantes, especialmente pós-redemocratização. Agora, a pergunta, para mim, ela tem que ser outra, né? Na realidade, o caminho que a gente tem que pensar é o que o Brasil tem feito com a educação que ele oferece. Principalmente considerando um mundo que tem muitos desafios geopolíticos, o que essa educação está ofertando, efetivamente, para a capacidade do povo brasileiro de sobreviver ao século XXI, que é um século completamente maluco, né? A gente é maluco porque eu, pelo menos, fui formado no século XX, né? Mais se desenvolvem no mundo em termos educacionais, têm feito, eles vinculam a educação dentro de um projeto de desenvolvimento. Olhar o PISA, por exemplo, todo mundo pensa, o PISA é a Finlândia que arrasa, né? É nada, quem arrasa são os países do Sudeste Asiático, Vietnã, China, a Índia, que está, assim, a Índia é um país que eu conheço bem, trabalhei muitos anos na Índia, né? E ia muito para a Índia. A Índia é um país muito complexo, mas naqueles pontos, naqueles lugares em que eles investem em educação, é uma capacidade de engenharia, desde a educação básica você começa a trabalhar, né? Matemática ayurvédica, que é um modelo matemático deles. Então, o Brasil precisaria ter um pensamento mais estratégico em relação à educação. Se ficar só no direito à educação, que é fundamental, mas na oferta, né? Não no direito à educação como emancipação humana, como desenvolvimento do país, como fazer com que aquela pessoa se sinta parte de um processo de desenvolvimento, a gente não vai para frente. Então, estou quase te dizendo aqui que se tudo continuar do jeito que está, a gente vai melhorando muito lentamente, mas o século XXI vai atropelar o Brasil. Essa é a minha sensação. Quando você fala de um projeto de desenvolvimento interligado a isso, o que isso quer dizer? Por exemplo, no caso do Vietnã, para não falar nem da China, né, falar do Vietnã. O Vietnã é um país que se industrializa numa velocidade atroz. Não chega a ser uma velocidade chinesa, porque nada vai conseguir reproduzir a China. A China ela é um país muito grande,
uma potência atômica, ela sofreu demais, teve uma situação de enfrentamento de fome, etc., mas ela conseguiu, a partir das aberturas econômicas e de começar a fazer parte do processo industrial global, ali na década de final de 70, 80 e principalmente 90, ela consegue dar um salto muito grande de desenvolvimento. Mas o Vietnã não tem a mesma trajetória, vence uma guerra contra os Estados Unidos, né? Isso é indiscutível, e começa a simular um modelo chinês. Mas o aspecto mais interessante é que eles chegaram à conclusão de que o caminho era a industrialização. E que a industrialização, no caso do Vietnã, ele tinha que cumprir tarefas no mundo que ele podia fazer complementando a China. Mesmo não sendo tão próximo da China, mais próximo até geopoliticamente, é curioso isso. Agora está se aproximando mais, mas é mais próximo dos Estados Unidos até. Agora isso está sendo revisto em toda aquela região. Mas no Vietnã ele toma decisões educacionais de, por exemplo, desenvolver ciência desde a educação básica, desenvolver pensamento filosófico, porque essa é uma questão interessante, pela base filosófica daqueles países, né? Eles começam a desenvolver uma formação em ciências humanas muito sólida. É outro modelo, não estou dizendo que a gente vai conseguir imitar aqui, mas a lição que fica do que a gente pode tomar como referência é que o Brasil precisa ter uma elite política, uma classe dirigente, que não necessariamente é classe dominante, mas tem que ter uma classe dirigente que pense o país estrategicamente. E a gente não tem. O meu desafio na universidade, inclusive, é tentar colaborar para formar isso. Formar uma classe dirigente que tenha a capacidade de observar o Brasil em termos estratégicos. Esse é o ponto que une minha experiência na sociedade civil, inclusive internacional, com o meu trabalho na universidade. É preciso formar uma classe dirigente que vai envolver pesquisadores, engenheiros, que é algo que a gente vai muito bem na formação e muito mal na aplicação. Você consegue imaginar que o Brasil é um dos países com maior número de engenheiros que tem capacidade de lidar com as tecnologias de inteligência artificial. Isso é um dado da nossa Poli, né? da nossa escola politécnica, que é a escola de engenharia da USP. Só que esses caras todos estão indo para fora. A gente perde todos esses cérebros, né? Então, um pouco isso. Se você chega na China, por exemplo, eu nunca fui, mas eu tenho vários amigos que vão, né? Inclusive, a diretora da minha faculdade foi recentemente para a China. A China faz projetos de 5 em 5 anos. E eles decidiram que para os próximos 5 anos, nas últimas rodadas de construção desses projetos de planejamento, eles decidiram que inteligência artificial é algo fundamental. E aí qual que é a grande questão? Eles estão estimulando os alunos não a usarem inteligência artificial, mas a entenderem o mecanismo e produzirem inteligência artificial. Isso explica o DeepSeek. Com investimento muito inferior, conseguir fazer quase as mesmas operações. Hoje saiu um dado de Stanford que eles mostram que o DeepSeek ele só está nos critérios que eles apontam, né, no quadro geral, nos índices que eles constroem, só 2,87% atrás do Claude do ChatGPT, da OpenAI, da Anthropic e da OpenAI. É claro que essas são empresas que desenvolveram mais produtos, mas em termos de capacidade de processamento é muito próximo. Fazer produto é mais fácil do que resolver a capacidade de processamento. Então lá eles estão aprendendo justamente os mecanismos por detrás de como funciona uma IA e não só aprendendo como usar IA, né? Exato, eles não vão ficar dependentes da IA. Perfeito. A gente corre o risco de gerar Eu já tenho alunos dependentes de IA, que não conseguem, na universidade, não conseguem ler um texto e compreender o texto se não for mediado pela inteligência artificial. Ou seja, eles já são alunos de segunda leitura, que a gente chama, né? Porque eles dependem de um interpretador que, no caso, sequer é um interpretador humano. Eu fiz até um teste com eles. Eu usei o Notebook LM e eu fiz uma apresentação da Riqueza das Nações, do Adam Smith, e que é o que eu leciono Economia da Educação. E aí, primeiro ano. Aí eu fiz a apresentação e pedi para o Notebook LM rodar uma apresentação. Ele alucina pra caramba. Para quem lê o texto, né? Eu fiz depois deles terem lido o texto. Nem todos leram, né?
Alguns devem ter utilizado inteligência artificial, mas a brincadeira era essa. Ele alucina. E não é que ele alucina porque ele é ruim, é porque A Riqueza das Nações é um livro clássico, está totalmente parametrizado pelas inteligências artificiais. E aí ele vai selecionar pelo algoritmo o que é mais relevante. Mas o que é mais relevante da obra não significa que é o mais relevante para a economia da educação. Perfeito. Que é o tema que a gente tem da Economia da educação. Então, no passado, a economia da educação era pautado na teoria do capital humano, que é desenvolvida inclusive pela OCDE, né, que é a base, que é quem realiza o PISA e a base do PISA. Qual que é a ideia da teoria do capital humano? Que tanto você, estudando mais e tendo maior escolaridade, quanto o país investindo mais na sua educação, você vai gerar resultados econômicos individuais e coletivos melhores. Então, é uma ideia de que quanto mais se investe em educação, mais você tem resultados econômicos. Com o tempo, considerando várias experiências e o contexto econômico e colocando essa teoria num trabalho prático, numa análise prática da vida, se percebeu que ela tem muitas falhas. O que a gente está tentando construir agora, né? E eu faço parte desse esforço a partir do Brasil. Uma ideia de que a economia da educação ela também passa obrigatoriamente por um estudo mais dedicado. Tem essa questão clássica que fica e que tem limites. Basicamente, quais são os limites? Só antes de explicar o que a gente está tentando fazer. Os limites são o seguinte: se você tem um país que está em crise ou está com uma incapacidade de lidar com o mundo econômico por qualquer motivo, seja um motivo de ordem geopolítica, uma limitação geográfica, uma questão ocasional, enfim. Por mais que você invista em educação, não necessariamente isso gera produção. Então, no caso chinês, por exemplo, no passado eles não investiam tanto em educação. As próprias empresas formaram os seus profissionais e eles conseguiram dar saltos de crescimento econômico. Então, tem atalhos que você pode pegar dependendo da conjuntura. Então, não é necessariamente anos de estudo que a pessoa investe em si mesma ou que o país investe que vai gerar resultado econômico. Perfeito. Mas a educação é um direito. Não pode ser questionado. É parte da condição humana. Sem acesso à educação, a pessoa não vai ser plena, independentemente do resultado econômico. Então, a teoria do capital humano ficou um pouco secundarizada. Mas, de qualquer maneira, não dá para jogar ela totalmente fora do jogo, né? Não dá para considerar ela fora do jogo. Mas agora o que a gente tem pensado? Em como criar estratégia de investimento em educação que considere uma escolarização na educação básica, na educação superior, que gere saltos de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento econômico, como criar uma capacidade de pensar um investimento em educação que dê conta de dar... de fato, né, de dar condições para reduzir as desigualdades. Então, a gente está reconstruindo a área para fazer com que ela seja mais sensível, né? Mas, basicamente, assim, se eu tiver que reduzir aqui numa explicação muito simples. Educação, o que é? Apropriação de cultura. Então, quando você ia para a escola, o sistema de ensino decidia qual era a cultura que ia ser apropriada. Então, ele ia decidir, por exemplo, equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara. Ia decidir ali que você ia ver a história do mundo de determinada forma. Então, educação significa você se apropriar da cultura, considerando que cultura é tudo aquilo que mulheres e homens criaram para viver em sociedade. Economia, a grosso modo, o que é? Você dá as condições para realizar as necessidades materiais das pessoas. Então, por exemplo, o que é uma necessidade material? O Ortega y Gasset vai dizer que o homem é o animal do supérfluo. Para você, o homem ser humano, né? O ser humano, para viver, ele não precisa de um celular, em tese. Se a gente for pensar no ser humano como um animal, perante a natureza, você não precisa de um celular. Só que para viver no mundo contemporâneo, não é que você precisa de um celular, é imprescindível ter um celular. Ou seja, aquilo que parece ser supérfluo, na verdade, é o mais importante. Então, as necessidades materiais é dar conta também da conta da alimentação, da conta da moradia, etc., mas também desse supérfluo. Então, basicamente, a gente conseguir juntar o mundo da apropriação de cultura e fazer com que essa apropriação de cultura colabore com o desenvolvimento econômico. Esse é o desafio que a gente
está tentando cumprir, o que significa fazer com que o povo brasileiro se aproprie da cultura para poder ter melhor... Como os investimentos em geral no Brasil são feitos em cima da educação básica e superior e tudo mais, a gente tem um bom orçamento, ou poderia ser maior, ou o que tá errado mesmo é o próprio sistema e como que a gente tá, onde que a gente tá colocando esse dinheiro? Então, no Brasil o investimento é insuficiente. Tá. E é insuficiente em termos absolutos. Falta recurso. Se você for pegar os números gerais, então, por exemplo, na época do governo de transição, eu fiz parte da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, né, nomeado pelo presidente Lula e pelo Geraldo Alckmin para montar o governo deles na área de educação. Era um dos coordenadores do grupo temático de educação. Então eu ia até o Ministério, eu fiz essa atividade, ia até o Ministério da Educação do Bolsonaro, pegar informações para montar as informações necessárias para o presidente Lula, né? E aí foi uma experiência completamente maluca, porque aí a gente teve acesso a muitos dados. Um dos dados que foi possível colher naquela época, calcular, é que o Brasil investe em educação básica, da creche até o ensino médio, 385 bilhões de reais. Todo mundo vai pensar, pô, é bastante dinheiro, né? Quase 3,5% do PIB ali, né? Só que isso é pouco, porque o que acontece? Nós temos, aqui são aqueles números que eu te dei, né? Nós temos 9 milhões de pessoas em analfabetismo absoluto, 30 milhões em analfabetismo funcional. Nós temos um déficit de mais de 1 milhão de matrículas em creche, quase 1 milhão de matrículas na pré-escola. Temos um déficit de matrículas no ensino fundamental, que a gente achava que já tinha universalizado e não é universalizado, porque crianças que vivem em situação de maior vulnerabilidade nas cidades ou no campo, população ribeirinha, indígena, quilombola, tem ainda déficit de acesso no ensino fundamental. Ensino médio, a gente tem um déficit alto, também quase 1 milhão de matrículas, e ao mesmo tempo nós temos uma dificuldade muito grande de conclusão. Então o Brasil tem muita gente fora da escola ainda. E o salário dos professores é baixo, a condição das escolas é muito ruim. Então teria que aumentar praticamente, teria que ser o dobro desse valor, né? Um pouco mais de... quase 800 bilhões na realidade, né? De reais, para 385. Então, se tiver da forma que tá hoje, mas a gente colocasse mais dinheiro, dobrasse isso aí, já melhoraria bastante na tua visão. Melhoraria por quê? Porque é uma questão de lógica de escala. Tem muita gente fora da escola e não pode estar fora da escola. Então, uma pessoa que está fora da escola, inclusive, além de estar sendo impedido o direito dela à educação, é um potencial que não está sendo realizado. Perfeito. A gente tem que começar a ter a noção de que quando uma pessoa está fora da escola, o prejuízo é de toda a sociedade brasileira. Total. Não é só daquela pessoa. É um potencial, eventualmente, a gente nunca vai saber isso, mas eventualmente aquela pessoa pode ter uma capacidade de desenvolvimento de alguma questão que seja relevante para o país. O Alfred Marshall, que é liberal, eu dei essa aula semana passada. Ele falava que o prejuízo de você não desenvolver o potencial de uma pessoa da classe trabalhadora, ele falava nesses termos, inclusive, nos princípios da economia dele, e que tem muito talento, é maior do que você fazer com que só a elite estude, porque a elite econômica não necessariamente vai gerar Total. pessoas extremamente talentosas, né? O talento você não sabe muito bem onde ele está. E tem outra questão, nem sempre o segredo de um país é trabalhar o talento, é trabalhar o conjunto da população. Se você tiver uma população de pessoas medianas, mas com excelente educação, certamente você vai ter mais resultado do que ter um ou dois que são brilhantes. Então, de qualquer maneira, o Brasil não faz nenhuma das duas coisas, né? Ele perde muito potencial. Perfeito. Esse é o ponto que a gente precisa resolver. Agora, a educação superior é outro problema, porque a educação superior sozinha ela precisaria aí pelo menos mais 200 bilhões de reais. Então, a gente tem uma demanda de educação muito alta ainda. O nosso déficit educacional, nossa dívida educacional é muito alta. Por isso que não dá para comparar o Japão, que investe 4,9% do PIB, mas é um país pequenininho, com PIB gigante e sem déficit educacional, escolar, com o Brasil que investe 5,1% do PIB, mas tem déficits enormes. O esforço brasileiro tem que ser maior do que o japonês, porque o Japão já cumpriu a tarefa, é um país pequeno, não tem ninguém fora da escola, todo mundo alfabetizado.
E é um país com uma... Não sou Não, é até da certo área. isso mesmo. Quando a gente olha para o modelo educacional mesmo, né? E daqui a pouco eu quero até voltar na questão econômica, mas eu queria entender de modelo educacional. Coisas que são passadas ali, o que a gente tá olhando, o que as pessoas precisam de fato aprender. Como é que você vê hoje, sabe? Eu sei que, depois do termo do ensino médio, eu sei que teve um novo ensino médio, que eu não, confesso que eu nem sei direito o que é, assim, mas me É uma falaram, bagunça. que, sei lá, Bagunçaram tiraram tudo. filosofia, enfim. Se puder me dar uma visão geral de como que você enxerga o modelo educacional hoje, assim, o que seria um caminho talvez mais ideal, assim? Então, o modelo educacional, o que eu posso te dizer é que diversas metodologias educacionais vão dar certo, desde que elas tenham constância, professores bem formados e efetiva capacidade de execução da metodologia. Por exemplo, o novo ensino médio, a loucura que fizeram. Primeiro, eles acabaram com várias disciplinas que são fundamentais em termos de obrigatoriedade, como filosofia e sociologia. Você não desenvolve Cara, que pensamento... loucura, né? Absurdo. Você não desenvolve pensamento crítico sem filosofia e sem sociologia. Como se você também não desenvolve pensamento abstrato sem uma boa base de física. E a gente não pensa dessa maneira. Tem professores que têm essa consciência, mas os sistemas de ensino, em geral, quem gera educação, quem faz a gestão da educação, não é da área de educação. Porque é uma área para não se realizar. No fundo, tem essa questão. Porque realizar a educação custa caro. Então, se você coloca um gestor de educação que entende de educação e tem compromisso com a área, ele vai exigir do prefeito, do governador, do presidente mais recurso, mais esforço. E ninguém está afim de dar esse esforço. Porque esse esforço custa caro e muito provavelmente supera o mandato. Então não adianta um presidente da República colocar todo o esforço dele em educação, que os resultados só vão vir do que você investe hoje daqui a 12, 16 anos. Aí ele já não está, talvez não esteja nem mais vivo. E ele pensa sempre naquilo que mobiliza o político, que é a busca pelo poder e a manutenção no poder. Então é isso que eu falo, que a gente não tem pensamento estratégico. Então, se você der para qualquer método de ensino o investimento necessário, e é claro que você vai ter que buscar os métodos que são mais inteligentes, mais corretos, mais adequados para aquela escola, para aquela região. Normalmente esses métodos têm que ser desenvolvidos e adaptados pela própria rede pública e pelos próprios professores daquela rede pública. Vou falar só de rede pública porque no mundo das escolas privadas a decisão metodológica é constitucional e está correto, é do próprio estabelecimento. Nas redes públicas deveria ser E no final assim. é passar no Enem, né? Meio que isso. Nas privadas acaba sendo isso. Mas é o que o consumidor pede, o cliente pede. Né? Porque infelizmente o aluno não é tratado como um portador do direito à educação, ele é tratado como um cliente. E já gera uma bagunça enorme. Falando de rede pública, se você tiver uma boa adaptação metodológica, um bom projeto metodológico dentro de cada rede pública, feito por pessoas que entendem da educação, vai dar certo. Agora vai exigir recurso e vai exigir tempo. E aí a pergunta que fica o prefeito, o governador, eles estão comprometidos com dedicar o tempo e o recurso necessário? A resposta é não. Honestamente, a resposta é não. E pode ser do partido de esquerda, pode ser do partido de direita, a resposta é a mesma. O que você busca? Você pega pacotes que já estão prontos, em geral de fundações empresariais, implementa esses pacotes que custam menos, que buscam otimizar o recurso, mas não vão gerar a educação que você precisa. Não vão gerar uma educação substantiva de qualidade. E o Centro Paula Souza, por exemplo, para falar do caso do estado de São Paulo, que é um centro que é desenvolvido há muitos anos, ele está sendo completamente sucateado porque ele exige mais custo, ele exige mais esforço econômico, mais esforço pedagógico, né? Então, é isso. A gente carece de uma... No fundo, a questão sempre foi essa. O Brasil nunca teve uma classe dirigente que acredita no povo brasileiro. Nossa. Essa é a realidade, né? É isso que a gente tem que mudar. Aí me corrija se eu estiver errado, assim, mas meio que não é em todo país que existe essa necessidade de se manter ali no poder e tudo mais. Por que em outros eles conseguem... Eles suportam investir em educação e a gente não, sabe? É porque são outras compreensões, né? Tem uma outra... Assim, a gente quiser colocar num termo mais complexo, tem uma outra cosmologia da vida, né? O Brasil tem problemas que precisa enfrentar e nunca enfrentou da própria formação do país. É um país que é formado
E aí eu concordo com o Florestan Fernandes, com a releitura do Gessé Souza. O Brasil é formado pela experiência de escravidão. A experiência escravagista ela é formadora do Brasil. O que significa que a classe dirigente, que na prática é mobilizada pela elite econômica, não tem muita diferença nisso, na prática, né? Ela olha para o povo brasileiro não como cidadão, mas como pessoas recém... É duro dizer isso, mas ela olha para o povo brasileiro como pessoas recém-alforriadas. Ela não tem uma compreensão. Por conta dessa minha trajetória na educação, eu convivi muito com donos de empresas que investem em fundações empresariais da área de educação. Eles não acreditam nos estudantes. No fundo, eles falam assim, educação é uma área que custa caro, ela exige, por mais que 385 bilhões de reais, que é o que a gente investe hoje em educação básica, seja pouco para a necessidade, eles consideram que isso é muito. É um recurso que eles também querem se apropriar. De alguma forma. Porque 385 bilhões de reais é muito melhor do que fabricar cerveja, por exemplo, para o Jorge Paulo Lema. É um volume de recurso muito maior, então ele vai criando várias empresas, ele é investidor anjo de várias soluções educacionais. Hoje tem uma escola, participou, agora já não é mais sócio, de escolas privadas, etc. Tem lá a Fundação Lema. Então é quase como um cavalo de Troia do processo de desenvolvimento da educação. E isso acaba tendo um respaldo gigante dos políticos, porque, no fundo, a preocupação não é fazer com que a educação, inclusive, dê a chance do povo brasileiro se apropriar do país. Porque se acontecer uma educação de qualidade emancipadora vinculada a um processo de desenvolvimento, você vai mudar a elite. Não tem jeito. E que bom, né? É tudo que eu quero. Mas é muito difícil. Agora, o problema nos outros países, o que acontece? Por conta da experiência, porque quando a gente fala de outros países, em geral a gente pensa em Europa, Estados Unidos, e agora cada vez mais na China, pensa no Japão, mais ou menos por aí. São países que viveram de maneira muito intensa a Segunda Guerra Mundial, sabem o terror da Segunda Guerra Mundial, desenvolveram o estado de bem-estar social keynesiano, de modelo keynesiano, pós-Segunda Guerra Mundial, e são também beneficiados por um conjunto enorme de decisões econômicas que favorecem esses países e prejudicam nós. Então, o jogo é muito desigual, é muito assimétrico. Olhar para eles deve significar, em termos de exemplo, questões que são inegáveis, lutas. Assim. Eles tiveram muita luta da classe trabalhadora. O Antônio Cândido, que foi meu professor, quando eu era presidente do centro acadêmico, a gente fez uma conversa com ele, ele falou, não, o socialismo... E aqui eu não estou fazendo proselitismo ideológico nenhum, mas ele falava, o socialismo é a doutrina mais vitoriosa do mundo, né? E a gente achava aquilo estranho, porque a experiência do socialismo real soviético era bastante limitada, né? E a experiência do socialismo chinês ainda não era Na década de 90, quando você falava de produto chinês, você pensava no produto de baixa qualidade, né? Hoje qualquer produto é chinês, de baixa ou de altíssima qualidade. E aí o Antônio Cândido falava assim, vocês acham que não? Mas foram as lutas dos socialistas, dos comunistas, dos anarquistas que fizeram que as crianças parassem de trabalhar, que as mulheres pudessem votar e serem votadas, que deram uma jornada de trabalho de 44 ou 4 suficiente com banqueiros e pessoas que investem no mercado financeiro, empresários que dizem se preocupar com a educação, mas aquilo nunca foi sincero. O que eu aprendi é que o que a gente precisa é mudar a classe dirigente mesmo. E a gente tem que ter coragem de dizer que, inclusive, esses caras são muito limitados. Se você sentar aqui para conversar com o empresário, você vai ficar assustado de ver o quanto ele é ruim, quanto ele é fraco. Eu sei, cara, eu lido com essas pessoas. Todos os dias você convive. Mas então, quando você toca, você vive ali, cara, assim, você vai falar, porra, não é possível. Não é possível. Porque assim, o que ocorre? Eu não estou falando nem dos novos empresários, assim. Os novos empresários, até talvez ideologicamente eu divirja mais deles do que do velho dinheiro, mas eles são pelo menos mais dinâmicos. Eu acho que eles têm um valor aí, é o que eu respeito, né? Mas assim, eu não consigo
sinceramente, ver mérito no herdeiro, sabe? O problema da herança não tem nada a ver. Você não é responsável por onde você nasceu. Não é culpa sua. E se você nasceu numa família que tem posses, é melhor do que nascer numa família que passa dificuldade. Eu sou da periferia de São Paulo. Eu tenho vários amigos que viraram policiais militares e outros que viraram bandidos. Eu tenho, quando minha turma lá que jogava bola no Jaraguá, Cidade da Abril, Gleba 4. Eu mudei de lá para Pirituba de volta, que eu fiquei entre Jaraguá e Pirituba, né? Zona noroeste de São Paulo. Eu mudei de lá, cara, e deu 3 semanas, teve uma chacina na pracinha onde a gente jogava bola, né? E de pessoas que eu conhecia que foram assassinadas ali, né? Então, esse mundo aí eu conheço e não acho que você viver no sofrimento seja bom. Essa história é um absurdo, né? Mas é um fato que, assim, por exemplo, eu conheço pessoas que... O herdeiro que é competente, eu respeito. Agora, o herdeiro que não tem competência nenhuma e que só consegue acumular mais dinheiro porque ele já parte de um ponto muito bom, esse cara não dá para você respeitar, assim. Só que esse cara é o que manda no país. O agronegócio é isso, né? São os primeiros grileiros lá do norte e centro-oeste, tal, grilam a terra, começam a produzir. Aí tem uma classe de herdeiros lá que é uma tristeza. Então, é isso que a gente tem que enfrentar, né? Tem que ter a capacidade de formar a população brasileira para que ela seja dona do seu próprio destino. E esse é o ponto que eu acho que a gente precisa avançar, né? E eu não vejo hoje, infelizmente, né, a esquerda pensar isso, não pensa. Está muito encastelada em pautas que são pautas que elegem parlamentares. E a direita não vai pensar nisso, né? O Paulo Freire vai falar que a direita é formada pelos sectários de nascença, porque são beneficiados, né, pela história desse país, né? E tem o sectário de esquerda, que é aquele que acha que tem todas as respostas, que é super arrogante, é insuportável conversar, não respeita as pessoas. Eu não tenho nada contra quem vota no Bolsonaro. Eu lamento, na minha visão. Só que o meu trabalho é ouvir por que ela vota no Bolsonaro. Tem que ter algum motivo, tem que respeitar aquela pessoa. Então esse é o ponto que eu vejo que o debate brasileiro ele precisa ser um debate pautado no país. Ele não pode ser um debate pautado nas conveniências de qualquer um dos lados, né? Como indivíduos... A gente acha que constrói o próprio roteiro, a gente fica muito limitado a viver o roteiro que foi construído para nós, né? Tá. Eu acho que essa é uma questão. E aí é uma questão minha. No século XXI, especialmente agora, na maneira como está tendo o desenrolar do caso do Irã, a forma como se estabeleceu a crise entre Rússia e Ucrânia, a guerra entre Rússia e Ucrânia, a possível ascensão de um mundo multipolar, efetivamente multipolar, com 4 forças geopolíticas que já começam a se afirmar: Estados Unidos, Rússia, China e Irã. Eu, como brasileiro, quero que o Brasil seja a 5ª, né, e que seja uma força geopolítica no hemisfério sul. Isso significa ter um pensamento nacional também. Só que falar de pensamento nacional, Lutz, deixa todo mundo desesperado, porque vai significar, por exemplo, a gente começar a discutir questões como defesa. A gente vai ter que discutir defesa. Vai começar a gente ter a coragem de dizer que não dá para ter umas forças armadas baseadas em 3 forças: Exército, Marinha e Aeronáutica. Vai ter que ter uma força específica de engenheiros e cientistas militares, que é o que tem em qualquer outro país, embora não seja tão claro isso para nós, é o que os outros países fazem. Imagina um engenheiro militar tendo que responder a um general de infantaria. O general de infantaria não entende nada. E com todo o respeito, né, na brincadeira que faz no exército, que é muito forte, muito burro, muito burro. Eu não acho que seja assim. Eles brincam dessa forma. Mas ele não entende de engenharia nem de ciência para desenvolver um drone de $50 mil que força, como no caso do Irã, 4 Patriots de 4 milhões serem lançados para perseguir esse drone, e muitas vezes o drone dribla os 4 Patriots. São essas questões que a gente tem que começar a pensar.
Nossa, e é uma via de desenvolvimento de cérebros mesmo, né? Desenvolvimento humano, você ter, por exemplo, uma defesa que trabalha com cientistas e profissionais de ciência, né? De ciência, Em geral. e que tem a capacidade de responder, por exemplo. Se tiver um ataque... o Brasil é um país que dificilmente vai ter as fronteiras respeitadas, não no sentido de que a gente vai perder terra, mas certamente vai ter um questionamento sobre as fronteiras brasileiras no século XXI. É muito difícil. Qualquer analista que eu pego, que são os preditores, né, que a gente ou os analistas de futuro, né? Aí você tem nos Estados Unidos, tem na China, tem um pouquinho aqui no Brasil, teria que ter mais. Todos eles consideram que é muito difícil um país que tem a segunda maior reserva de terras raras e agora descobriu mais ali na região de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Não sei o que aconteceu com Minas Gerais, tudo que é bom Vem de lá. tem em Minas. O negócio é assustador ali. Tudo que é bom de minério vem de Minas. É um negócio incrível. Tem o pão de queijo também, Tem cara. o pão de queijo, tem os mineiros também, que são espetaculares. É a melhor comida. Bom, isso aí é uma guerra. Fala que a melhor comida do Brasil, você morre. Mas Minas é um negócio incrível. E é difícil que o Brasil consiga, com toda essa riqueza de minérios, ou ele vai ter que ceder território ou vai ter que se submeter. E eu não quero nenhuma coisa nem outra, entendeu? Ele tem que ter essa capacidade de realizar uma proteção. Invasão do Brasil é praticamente impossível. Nenhuma força militar no mundo hoje consegue invadir o Brasil e tomar a terra do Brasil impunemente. Vai sofrer muita avaria, é uma guerra que, se o Brasil tiver capacidade de resiliência, consegue responder, porque é um território muito grande e um efetivo de homens muito grande. Mas o custo seria muito alto, então você tem que reduzir esse custo, você tem que fazer valer a força, né? Brasileira. Então, o minério brasileiro tem que beneficiar o povo brasileiro, não pode ser vendido a preço de banana. Então, essas coisas que a gente tem que pensar. De 2022. E eu tenho um vínculo muito forte com o Espírito Santo também, né? E aí eu comecei a conversar com as pessoas e percebi que o debate no Brasil sempre, sobre o caso tanto de Realengo, como o caso de Suzano, os outros casos que ocorreram, eles sempre passavam na ideia da violência na escola. E eu falei, não, o caminho está errado, a gente tem que começar a falar sobre violência contra a escola. E aí eu fui me informar sobre a questão do extremismo, reuni um grupo de pesquisadoras, especialmente a Letícia Oliveira e a Adriana Dias, que infelizmente faleceu, que o Brasil deve a Adriana Dias o mapeamento de praticamente todas as células neonazistas no país. E ela faleceu de forma fulminante, enfim, mas fez parte desse grupo, né? E a gente desenvolve um relatório que começa a tratar da questão do extremismo. Depois, em 2023, os ataques continuam, né? Nós tivemos uma tentativa em Montemor, aí nós tivemos o ataque aqui em São Paulo, que gerou o assassinato de uma professora. E aí depois ocorre um ataque de exaltação em Blumenau, que um criminoso maior de idade entra numa creche e mata crianças fazendo uma exaltação ao ataque de saudades. Eu falei, bom, então a situação é mais grave. E eu convenci na época o ministro Camilo Santana, com quem eu nem tenho uma boa relação política, pelo contrário, a gente tem muita divergência, mas ele compreendeu, por conta do relatório da transição, que era necessário tratar desse tema. E aí, quando eu começo a pesquisar esse mundo, Lutz, é assustador. Mas foram as primeiras informações que te impactaram sobre tudo isso, cara? As primeiras informações foram ofertadas pelo FBI, por incrível que pareça. Nos Estados Unidos, tudo é transparente. Então, a gente consegue, sobre uma investigação, ter acesso aos diários dos meninos. Isso está na Wikipedia, inclusive. Não está só nas bases de dados do FBI, que foi onde eu fui procurar. Está na Wikipedia. E a gente consegue ter acesso aos diários dos meninos, porque normalmente eles têm toda uma lógica de utilização de uma narrativa, né? Eles reúnem coisas completamente díspares, é uma mistura absurda de referências, então, que passa pelo neonazismo, nazismo, depois caminha fortemente em gamificação da vida,
Então, por exemplo, quando eles estão cometendo um tiroteio numa escola, eles pensam que estão num videogame de tiro em primeira pessoa, num Call of Duty da vida, e eles imaginam aquelas pessoas de forma inumana, como se fossem alvos de um jogo de videogame. Só que os alvos não são aleatórios, eles normalmente buscam acertar mulheres, em primeiro lugar, em segundo lugar, pessoas negras, em terceiro lugar, pessoas da comunidade LGBTQIA+, mas a misoginia é o principal traço, e esse é o principal traço no Brasil, e aí eu comecei a me aprofundar no mundo do extremismo. E a conclusão mais triste que eu cheguei, e ela é recente, até porque aconteceram, né? Nesses últimos dias aconteceram alguns casos de esfaqueamento. A conclusão que eu cheguei é que a cultura do extremismo ela está completamente disseminada na sociedade, já não mais estruturada como acontecia no passado muito recente, numa lógica extremista, em que você tem uma argamassa ideológica completamente difusa, equivocada, cheia de buracos, mas você tem algo ali que reúne aquelas pessoas dentro de uma narrativa, de um léxico, de uma forma de tratar do tema, de compreender o tema, até de uma certa estruturação mental sobre aquele tema. Então, no passado, muito recente, isso era vivo. Hoje está completamente disseminado na sociedade. Então, a cultura Red Pill é parte dessa história e constrói essa história. Eu não estou dizendo que todo mundo da comunidade Red Pill vai cometer um crime. Longe disso. Mas, inegavelmente, os valores da comunidade Red Pill alimentam a misoginia. É indiscutível. Não tem como você fugir disso. Um dos principais valores é que a mulher não presta. Exato. E, né, então... Mas você a vê partir